E comecei... Era essa época do burburinho, isso era 2012, 2013, o burburinho do nascimento do conceito de startup, né? De startup, investidor e essas coisas todas. E eu resolvi ser sócia de uma aceleradora de games. E era muito interessante, porque um dos meus filhos sempre gostou muito de jogar, né? E era uma guerra em casa. Não, não pode jogar, não sei o quê, bababá. E eu era especialista justamente em estar fazendo a parte de mentoria de marketing. Vou abrir um parênteses. Eu não era formada até então na área de marketing, mas é um tema que sempre me trouxe muita curiosidade e eu sempre estudei muito, busquei muito aprender e entender. Então, formalmente, eu não tinha uma formação, mas eu tinha um conteúdo e lá vai eu fazer a parte de mentoria de marketing. O primeiro momento eu entender o produto, então tive que baixar a cabeça e pedir para o filho, olha, me ensina aí, na época era o CS, né, o Counter-Strike, me ensina aí, eu joguei Counter-Strike, joguei alguns gamezinhos aí, porque como é que eu vou dar mentoria de marketing se eu não entendo, né, do produto e nem, quer dizer, do consumidor eu até entendia, né, porque eu tinha o filho e o marido eram viciados na época, né? E até que do consumidor eu entendia, né? E aí eu, muito animada com a história de que vou estar atuando no desenvolvimento das startups brasileiras, né? Eu acabei colocando embaixo do braço a carteira, né, de startups que tinha, comecei a rodar aí no mercado atrás de investidor. E conhecia uma pessoa, né, que era casada com o presidente da Associação de Empresários de TI, a CESP. Cheguei para ele e falei, Márcio, você não quer investir numa startup? Ele falou, não, mas eu tenho interesse em contratar uma diretora executiva para a associação. Aí eu falei, quer? Mercado de TI todo na minha mão? Vou abrir um parêntese, né? Quando eu atuei todo nesse tempo na área de seguros, foram 30 anos, eu, vamos dizer assim, me engajava, né? Eu era colocada no mercado securitário. Então, não era tecnologia, a gente defendia os interesses, o meu sindicato era securitários e tudo, né? E quando eu tive aquela oportunidade, eu falei, gente, o mercado de TI do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, toda a minha mão, quero agora. Aí, dei tchau para o meu sócio, não sei se hoje em dia ele já está feliz, mas o Luiz Guilherme Guedes, né? O Luiz Guilherme, eu acho que ficou chateadinho um tempo, mas era uma oportunidade realmente que brilhou em meus olhos, né? E porque eu também acreditava que, com essa oportunidade, eu podia tanto ajudar as startups quanto todo o ecossistema de tecnologia. E assim parti para a CESPRO, né? Foi um período bem interessante. Na época, eu diria que os atores envolvidos eles não eram tão próximos, e eu lembro muito que o Márcio falou, calma, Cláudia, não é assim não, tem a CESPRO, tem a TRIO, tem a Rio Info, tem a Sucesso, que eu já conhecia Sucesso hoje em dia, a Sucesso eu acho que ainda continua, mas está com pouca atividade, e tem o grupo dos CIOs. Falei, não tem problema, vou bater na porta de todo mundo que a gente vai juntar a galera toda e vamos botar a tecnologia do Rio de Janeiro para frente, né? Eu diria que passei mais ou menos uns 2 anos na CESP, atuando como diretora executiva. Foi uma experiência excelente. Acredito que, daquela época para cá, realmente a gente conseguiu um grande desenvolvimento no apoio, né, ao setor de tecnologia do Rio de Janeiro. Essas entidades são mais próximas, têm feito muitas atividades em conjunto, né? Fico feliz
de ver que se amadureceu o ecossistema, não tanto quanto se queria, mas de grão em grão a gente chega a algum lugar, não precisa também estar fazendo direto, né? E, em contrapartida, quando eu saí da CESPRO em 18, eu e minhas inspirações, tinha aquele filme O Estagiário, que é com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Eu falei, eu tenho que ser estagiária lá nos Estados Unidos, eu tenho que ter uma experiência, uma vivência lá nos Estados Unidos. E aí parti, né, me inscrevi aqui num curso de propaganda e marketing, né, e numa especialização de propaganda e marketing, e que essa especialização também te dava o direito de você fazer um estágio. Eu falei, cenário perfeito. E eu, toda feliz, me inscrevi, tudo bonitinho, né? O negócio começava dia 5 de janeiro e dia 20 de dezembro a coordenadora do curso diz, olha, me manda o seu LinkedIn. Que eu mando o meu LinkedIn, ela diz assim, mas você não tem perfil para estagiária. Eu dizia, posso fazer tudo, eu quero ser... Aí, passando assim, um bom tempo, vendo como é que ia acomodar, ela me aceitou fazer o curso, mas disse que não tinha garantias de eu estar arrumando estágio, ela não poderia garantir, mas eu estava feliz lá, eu acabava me virando, né? Bom, lá eu acabei também conhecendo uma pessoa que era aqui da CESPRO, e a gente passou uns 2 anos desenvolvendo aí umas atividades, e, inclusive, aceleração e internacionalização, e em 2018 eu disse, vou abrir a Biz Studio. Bom, a Biz Studio, como eu falei no início, ela tem o foco nesses 3 pilares para qualquer tipo de negócio, então, desde startup de ideação até grandes empresas. Esses 3 pilares eles se encaixam em qualquer maturidade de negócio. E, fechando assim, tenho atuado, tenho expandir, né, de quando eu abri a EasyNet, né, o meu a Biz Studio. O meu mindset realmente é global, então eu tenho buscado atuação internacional, eu tenho como que eu faço uma atuação internacional. Hoje em dia eu participo de um consórcio igual a mim, de empresas do mesmo porte, em que a gente prepara no mercado doméstico empresas para outros mercados. Então, eu tanto envio empresas brasileiras para outros mercados, como eu recebo empresas internacionais para o mercado nacional, né? Em termos de inovação, o que se está falando agora é sobre inteligência artificial, que eu vou explorar um pouco mais na frente, né? Que não tem como escapulir, se bem que eu já estou começando a namorar sobre computação quântica, que já é um tema que está começando a ser, eu não diria nem democratizado, evangelizado. Eu gosto muito de utilizar a palavra evangelização, porque é aquela fase em que a gente está entendendo o que aconteceu, para que veio, né? Mas eu gosto de falar, de comentar por que eu coloquei o nome Biz Studio, que é o fechamento aqui. A Biz Studio, na verdade, eu já acompanhava um escritório, eu não lembro qual era o país, mas era ali na Noruega, por ali, né? E eram umas pessoas que tinham desenvolvido um escritório em que um negócio em que eram vários profissionais e cada profissional tinha a sua especialidade e tinha a obrigação de buscar negócios. Então, quando eu arrumava um negócio para a minha atuação, as demais atividades que eram exigidas para aquele projeto, eu chamava o resto do pessoal que estava ali. Então, eu pensei, puxa, é um estúdio de negócios. E resolvi falar, então eu vou criar Biz Studio. Então, Biz de contração de business que o americano usa, né? Mas eu comecei a buscar, Biz já tinha, estúdio já tinha, aí como os meus 3 filhos nasceram no dia 13 de parto normal, eu falei, é uma mensagem divina, eu vou botar o B como número 13, também já tinha,
E aí, o que aconteceu? Assim, numa catarse, né? Pensamento, né? Vamos abrir a mente. Eu pensei, eu tenho um amigo que diz que eu sou igual uma abelhinha. Falei, deixa eu entender como é que é o ecossistema das abelhas, porque, afinal, a gente tem várias empresas com nomes de animais, com nomes de frutas, né? Apple, essas coisas todas. E aí eu não me deparo com a abelha, as mais velhas mentoram as mais novas, que é justamente a questão da aceleração, que tem a ver com startups. A abelha, e tudo isso, gente, é cientificamente comprovado, tá? A abelha, a rainha, quando entende que precisa mudar a colmeia de lugar, ela manda algumas abelhas, e as abelhas, quando voltam, aquela que zumbi, pelo que eu li, o zumbido ali tem alguma comunicação, e o melhor zumbido diz qual é o local em que a abelha a colmeia vai se estabelecer. Tradução e internacionalização. E a abelha, ela tem 5 visões, uma delas aumenta o objeto em 60 vezes, que, na época, a minha percepção era realidade aumentada. E também, posteriormente, eu descobri que a tomada de decisão das abelhas é 0,2 milissegundos de diferença de uma inteligência artificial. Então, também se enquadra na questão da inovação de inteligência artificial. E assim nasceu a Biz Studio, que é uma empresa realmente que apoia a competitividade de negócios, e a minha trajetória se encerra. O discurso da minha trajetória se encerra, a trajetória não se encerra, não. Então, a questão da venda da empresa foi uma decisão que foi feita, foi uma decisão que foi tomada, mas foi uma decisão muito, muito, muito sofrida. Ali, e isso é uma característica de quem monta negócio, é como se fosse um filho. Na verdade, eu tinha uma filha de 3, uma de 2, um menino de 1, e montei a Isinet, né? A princípio, a ideia não era eu estar tocando a empresa, era só eu estar tocando a parte financeira, mas a pessoa técnica realmente não se adequou à cultura da empresa, saiu, e eu, ali em 6 meses, me vi com 4 filhos, que era montando uma empresa. A empresa começou comigo, com esse técnico e um boy. Quando a empresa foi vendida, a gente tinha 70 colaboradores, então foi um crescimento bem grande, né? E ali foi, assim, a venda foi um sofrimento muito grande, a percepção de que aquele filho lindo que eu tinha criado estava saindo do meu controle, a percepção de que o que eu vou fazer agora, porque realmente não era uma coisa que eu tinha pensado. E o que eu diria é a questão que o empreendedor serial, que eu acredito que eu também seja, né? Ele tem que aprender a desapegar. Então, uma lição foi saber desapegar, saber entender que... Eu tenho uma filha que fala uma coisa, que a Karen, que é a segunda, que ela fala uma coisa que é muito interessante, que eu adorei. A gente aprende com todo mundo, né? Que tudo tem tempo de validade. Então, eu realmente aprendi ali que, naquele período, a Isinet teve o tempo de validade. E é uma lição que eu acabei, né? Uma frase que minha filha fala, e é uma coisa que eu tenho trazido cada dia mais para a minha vida, que tudo na vida tem tempo de validade, inclusive a vida, né? Então, enquanto a gente está vivendo, tem algumas trajetórias, algumas jornadas que se faz, e que, assim, pelo menos para a minha vida, elas nunca são eternas, nunca. Também tem um lado, né? São 2 coisas que eu falo muito, né? Uma primeira coisa é a curiosidade, então eu sou muito curiosa, então eu estou sempre buscando entender, aprender, conhecer várias coisas. Estou incomodada porque esse ano eu quero fazer mais um MBA e ainda não comecei, mas ele está ali na mira. De dezembro não passa, antes de dezembro, com certeza,
Acredito que agora, em junho, eu vou começar esse MBA, né, em Relações Internacionais, que é, por exemplo, um conhecimento que eu tenho por ser curiosa, por estudar, mas eu não tenho o canudo. Sei, muitas vezes, que atualmente canudo não significa muita coisa, mas eu acredito que a prática, que é a que eu tenho, juntamente com os conceitos teóricos, vão realmente me dar mais robustez nas atividades que eu faço e eu acho importante. Estudar sempre é bom, né? Mas voltando, né? Então, a parte da curiosidade é a parte do estar sempre inconformada, estar sempre saindo da sua posição de conforto. A gente sempre buscar sair da posição de conforto. São duas coisas que eu acho essenciais. O resto a gente realmente consegue. Então, você, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, você pensar sempre em buscar sair da sua posição de conforto e ter curiosidade das coisas é essencial. E aí, dentro disso, é claro que eu estou comentando um cenário em que você está vivendo. E viver, gente, é levar na cara. Então, esse exemplo foi um aprendizado que eu tive. Um aprendizado que eu tenho, que é muito interessante, é relacionamento com sócio. Eu gosto de sócio, tive vários sócios, cada um com suas características, e aprendi com alguns coisas que eu não vou repetir, aprendi com outros coisas que eu tenho que repetir, então isso também é muito importante. Bom, na verdade, eu vou falar, vamos dizer assim, talvez, de uma trajetória internacional, né? O que seria uma trajetória internacional, né? A partir do momento que eu entendi a importância do mindset global, de eu entender como é que o mundo funciona, como é que o consumidor global funciona, independente se ele está no Brasil ou está fora, eu comecei a buscar participar de eventos internacionais, eu comecei a buscar a entender hubs de inovação no mundo inteiro. Então, eu diria que talvez nos últimos 10 anos, né? Posso falar 10 anos porque, além da atuação nos eventos nacionais, como palestrante, como mediadora, né? Sempre dentro dos temas que eu tenho domínio, eu só atuo dentro do que eu tenho domínio. O problema é que, às vezes, eu tenho muitos domínios, né? Mas eu comecei a buscar isso. Então, o primeiro grande movimento, na verdade, foi quando começou a ter uma saída grande de empresários brasileiros para Portugal. Eu acho que aquilo ali foi em 16, 17. Né? E ali foi o meu primeiro movimento, em junho, que eu falei assim, poxa, se os brasileiros estão indo para lá, não estão fazendo nada, o dinheiro está parado, deixa eu ofertar as startups brasileiras. Mas eu entendi que os brasileiros que estavam indo para Portugal, ou saindo do Brasil, na verdade, não estavam querendo fazer movimento muito com dinheiro, ainda estavam observando, né? Entendendo o mercado. Um segundo momento que eu tive, que foi a percepção que a gente tinha uma grande mão de obra muito bem qualificada e com renome, que isso a gente tem lá fora, e com a, vamos dizer assim, socialização da internet, vou dizer desse jeito, a possibilidade de você estar fazendo os trabalhos remotos. Então, qual foi a minha grande ideia? Tem o brasileiro que sai para outro mercado, porque ele está em busca de qualidade de vida, de salário. Mas tem um brasileiro do Brasil que é altamente qualificado, mas que ele não tem condição de sair do Brasil, mas ele pode prestar serviço remoto. Então, foi um segundo raciocínio que eu tive, que eu busquei. Né? Mas, nesse movimento que eu comecei a fazer, eu comecei a identificar os eventos. Então, resumindo, eu fui há 10 anos ao Web Summit. Tem um evento que eu gosto muito. Fui ao TechCrunch, eu acho que 3 anos, que é um evento de startups lá no Vale do Silício.
O Web Summit Portugal, ele é um evento de inovação, que até hoje existe, que acabou vindo para o Brasil, até porque eu também apoiei, depois eu conto essa história, né? Mas apoiei a vinda do Web Summit para cá. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site